Há pouco tempo atrás foi mostrado um filme nos cinemas e na Netflix chamado Não Olhes para Cima. É um filme de um certo teor irónico, mas que fala de uma realidade bastante interessante. É uma ficção, obviamente. Dois astrónomos descobrem um cometa que entrou no sistema solar e está a dirigir-se rapidamente para a Terra. Vai haver uma colisão com efeitos catastróficos em toda a humanidade. Eles levam o assunto ao governo dos Estados Unidos, são motivo de chacota, ninguém acredita. Eles tentam levar o assunto também à comunicação social, ninguém faz questão de levar aquilo a sério. Enfim, a ignorância leva a que o apelo que foi feito naquela altura pelos órgãos de comunicação social foi exatamente esta ironia: não olhes para cima porque não vai acontecer nada, o mundo continua bem, nós estamos no controle de tudo, a ciência vai conseguir determinar o que pode acontecer, mas não vai acontecer nada, não vale a pena se preocuparem, não olhem para cima. Mas, de facto, nós pensamos nessa sugestão que, infelizmente, tantas pessoas levam a peito, acreditam que, de facto, o mundo tem respostas para dar para todas as situações de perigo que se avizinham. Mas vimos muito recentemente, nestes 2 últimos anos, que o mundo mudou completamente. Eu acho que ninguém, há 3 anos atrás, que ouvisse falar destas grandes mudanças, não só com a Covid, que paralisou o mundo completamente durante algum tempo, que afetou a humanidade, que já matou mais de 6 milhões de pessoas, que afetou toda a questão económica, que ergueu a inflação para valores há muito não vistos e que ainda se mantém, apesar das vacinas, apesar de tudo aquilo que já se conseguiu, ainda continua sendo uma ameaça, ninguém sabe quando irá acabar. Mas mal ainda refeitos dessa terrível ameaça, eis que vem uma guerra, eis que vem uma situação completamente indescritível e em que ninguém acreditava. Eu acompanhei muito de perto as ameaças de Putin, as ameaças de guerra, a concentração de tropas junto à fronteira, mas o mundo não acreditava que ele iria invadir a Ucrânia. Aliás, nem os próprios ucranianos acreditaram, porque eram feitos apelos para que as pessoas deixassem a capital, Kiev, e outros países também recomendaram aos seus cidadãos para abandonarem a Ucrânia, mas ninguém levou isso a sério, a vida continuou, as esplanadas continuaram cheias, acharam que isso era impossível, que isso era apenas uma demagogia, era bluff da parte do presidente russo, mas nada iria acontecer. Mas aconteceu. E, infelizmente, assim tem sido a história ao longo da humanidade. Essa história que nós encontramos já nos anais antigos, já dos dias de Noé, quando ele apregoava que viria um juízo sobre toda a humanidade, 6 milhões de pessoas. Nós percebemos que durante 120 anos ele pregou a justiça, mas ninguém acreditava, as pessoas viviam para o seu bem-estar. Aliás, o próprio Senhor Jesus assemelhou os dias precedentes à sua vinda com os dias que precederam também o grande dilúvio universal. Ele disse que naqueles dias as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, compravam, vendiam, e ninguém acreditava que houvesse um fim àquele tipo de mundo, àquela civilização. Mas aconteceu. E assim também aconteceu na guerra na Ucrânia. Mais de 2 milhões de refugiados num espaço de 12 dias. A Europa já há muitos anos não via uma coisa destas, desde a Segunda Guerra Mundial, que não víamos estas cenas à porta de casa, não víamos estas multidões incontáveis de pessoas que perdem tudo, que se separam das famílias, que são obrigados a abandonar as suas casas, algumas até já foram destruídas pelas bombas, e aquelas multidões que se vão acumulando nas fronteiras da Polónia, Roménia, Moldávia, por aí fora, para serem recebidas, é algo nunca visto. Já são mais de 2 milhões de pessoas. Ninguém acreditava que isto fosse possível acontecer. Então, quando nós olhamos para esta geopolítica mundial, para estas alterações repentinas e inesperadas, o que é que nós podemos pensar? Qual será o futuro? Bom, o futuro não será melhor.
A Europa está a rearmar-se, ou seja, o investimento no armamento está a duplicar, como aconteceu recentemente com a Alemanha. Hoje mesmo a Irlanda declarou que já vai pensar seriamente aderir à NATO. Países que queriam continuar neutros agora estão a pensar seriamente formar uma força conjunta, juntamente com a Europa, criar um exército comum europeu. Os gastos com armamento estão a disparar um pouco por todo o lado, porque são os tais rumores de guerra, são as guerras e rumores de guerras. Qual é a nossa atitude? É tempo de olharmos para cima, porque a solução não está aqui embaixo, a solução não está nos homens, a solução não está nas igrejas, não está nos políticos. A solução terá que vir de cima. Jesus disse-nos no seu sermão profético que anteriormente à sua vinda, nos dias precedentes à sua vinda, o mundo entraria neste estado de convulsão contínua. Ouviríamos falar de guerras e rumores de guerras. E olhem que a guerra não é só a guerra na Ucrânia, há uma guerra na Síria, uma guerra civil que não para, que já dizimou mais de 500 mil de pessoas. Quase ninguém fala sobre essa guerra, onde a Rússia também está presente. A guerra lá no Iêmen, em que os Houthis, aliás, estão a massacrar a Arábia Saudita, pagos pelo Irão, as ameaças do Irão com o crescimento do seu programa nuclear, enfim, são as guerras e rumores de guerras. Jesus falou de nações contra nações, terremotos, fomes, a pestilências, o custo de vida. O trigo já está a disparar mais de 30%. O pão vai aumentar. Os cereais, porque a Ucrânia e a Rússia eram grandes exportadores de cereais, especialmente a Ucrânia, e tudo vai agora aumentar drasticamente. O gás natural, o petróleo, estamos a ver como a gasolina, o gasóleo estão a disparar por aí fora, no mundo inteiro. É a tal perplexidade a que nós estamos a assistir e que ninguém previa há 3 semanas atrás. Jesus fala também acerca de agitações cósmicas, sinais nos céus. Mas ele disse algo muito importante em relação a isso. E é importante que nós tenhamos isso em mente para o nosso conforto, nossa segurança, para a nossa certeza. Jesus disse, quando todas estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Está lá em Lucas 21, 28. Ou seja, todas estas coisas vão acontecer. O mundo não vai melhorar, antes pelo contrário, as coisas irão piorar com mais intensidade à medida que se aproxima o final dos tempos. Mas ele disse que quando nós começarmos a ver, a ouvir estas coisas todas acontecerem, então não desanimemos, não sucumbamos debaixo da força das notícias, da depressão que isso tudo nos causa. Não, é tempo de nós olharmos na direção certa, olhar na direção daquele que há de vir para restaurar todas as coisas. É tempo de levantarmos a nossa cabeça, porque a nossa salvação, a nossa redenção está próxima. E nós, como cristãos, temos uma grande vantagem em relação aos que não conhecem a salvação, porque nós conhecemos as Escrituras, nós conhecemos as coisas conforme Deus as descreveu, nós sabemos como as coisas irão decorrer, como aquelas irão terminar, e nós sabemos que Jesus virá em breve e porá fim a toda esta calamidade, porá fim a toda esta imoralidade que nós vemos, à violência, à idolatria, tudo isso terá o seu fim. Jesus virá triunfalmente, nos libertará de toda esta situação, irá instaurar o seu reino de paz em Jerusalém. E então tudo isto será diferente. Não será um remendo, não será uma reforma, será um mundo completamente diferente. Daí que nós somos incitados a olhar para cima. O salmista que escreveu o Salmo 121, não sabemos quem foi, talvez tenha sido Davi, não sabemos, mas ele diz algo maravilhoso. Ele diz, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Os montes normalmente nos falam de proteção, de segurança. O rei Davi, se é que foi ele que escreveu este salmo, ele conhecia bem a segurança dos montes, porque ele andou durante alguns anos fugindo do rei Saul, que tinha inveja dele, que o quis matar por várias vezes. E Davi se escondeu naquelas montanhas, naqueles montes, em Engedi, aquelas montanhas rochosas com muitas grutas. Então ele encontrou ali refúgio, segurança. Mas agora ele
quando fala de algo ainda pior do que o ódio do rei Davi, quando ele fala, do rei Saul, perdão, quando ele fala dos inimigos que o cercam por todo o lado, ele diz que olha para os montes e já não chegam para a sua proteção. Ou seja, a proteção tem que estar acima dos montes. Por isso ele diz, de onde me virá o socorro quando eu olho para os montes? E ele responde, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ou seja, muito além dos montes, muito acima daquilo que os nossos olhos conseguem ver, está o Deus do universo que está sentado no seu trono, que controla, que rege as nações. Nada acontece sem a sua permissão. Quando Nabucodonosor subiu ao poder e perseguiu o povo de Deus, e perseguiu os homens de Deus, os judeus, ele foi elevado a uma condição de um autêntico animal. Durante 7 anos, Deus o colocou numa posição de um animal com pelos, com unhas crescendo, comia erva, como os bois e as vacas. Ao fim de 7 anos, Deus o restaurou e Nabucodonosor reconheceu que acima dele, acima dos outros reis, estava o Senhor Deus, Jeová, o Senhor Todo-Poderoso. Ele teve que se quebrantar, que se humilhar diante do Rei dos Reis. Nós sabemos que estas tragédias têm acontecido ao longo da história, como o nascimento do nazismo, do comunismo, mas Deus permite por alguma razão. Nós não entendemos todas as coisas, mas Deus tem um tempo certo, um tempo para levantar e um tempo para derrubar. Todos esses terríveis ditadores, estes tiranos, estes fascínoras como Stalin, como Mao Tse-tung, como Idi Amin, como Hitler e agora como este homem Putin, eles têm também o seu fim marcado. Alguma coisa Deus nos quer ensinar. Certamente esta é uma forma também de Deus purificar o seu povo, de Deus nos mostrar que a nossa confiança, a nossa segurança não está nos valores materiais, não está naquilo que nós possuímos, não está naquilo que nós muitas vezes ambicionamos e que não tem um valor eterno. A nossa segurança deve ser colocada, a nossa fé deve ser colocada naquele que está acima dos céus, acima dos montes, aquele que fez, aquele que mantém tudo segundo o seu poder e a sua perfeita vontade. Diz aqui a palavra que é o Senhor quem te guarda. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, não tema o futuro. O futuro pode ser sombrio, mas há alguém que tem o futuro nas suas mãos. Há alguém que controla todas as coisas. Esta promessa do Salmo 121 é de que o Senhor é quem nos guarda. Ele é a nossa sombra à nossa direita. É o Senhor que nos guardará de todo o mal. Ele nos guardará a nossa alma. Eu gosto muito daquele texto de Provérbios, capítulo 18, versículo 10, que diz: Torre forte é o nome do Senhor. Para ela corre o justo e está seguro, ou está num alto retiro. Porque o Senhor é como uma torre forte. Das cidades antigas havia aquela grande muralha que protegia a cidade, e no meio da muralha havia uma torre. Era o edifício mais forte, mais inexpugnável. Era ali que muitas vezes se refugiava o rei, se necessário fosse, ou as pessoas mais importantes daquela cidade. E naquele tempo toda a gente sabia bem que a torre era o lugar de maior segurança. E por isso o homem que escreve Provérbios, o rei Salomão, ele diz que o nome do Senhor, o próprio Senhor, é como que uma torre para a qual o justo pode correr. Veja, duas expressões muito interessantes. Não é qualquer um que corre para essa torre, porque os ímpios, os descrentes, eles não acreditam. Muitos nem acreditam em Deus. E muitos acham que Deus não consegue fazer nada. Muita gente pergunta agora onde é que Deus está. Eles desacreditam de Deus, eles não acreditam em Deus, mas na hora difícil eles perguntam onde é que Deus está. Então para esses não há visibilidade a nenhuma torre, para eles Deus não importa, não significa nada. E diz também aqui que o justo corre para essa torre. Quem é o justo? É aquele que conhece a justiça de Deus. Não é aquela pessoa que é perfeita, que é melhor que os outros, é aquela pessoa que recebeu a justificação dos seus pecados e Deus a torna justa aos seus olhos, a torna salva, se torna um filho de Deus. E a situação que este texto descreve é uma situação de guerra, é uma situação de perigo, porque diz aqui que o justo não caminha para a torre, não anda na direção da torre, não, diz aqui que o justo
correrá para essa torre, o justo corre. Ou seja, ele está numa aflição grande, ele está numa situação de perturbação pessoal ou regional ou até mundial. Ele está preocupado, ele sabe que só nessa torre ele encontrará a proteção. Nosso Deus é a nossa proteção. Aquele que descansa debaixo das asas do Altíssimo, ele está protegido. Aquele que corre para esta torre, ele está debaixo da segurança. Esse descanso que o Senhor permite que ele tenha, ninguém pode roubar. Porque quem vigia a entrada e a saída dessa torre é o próprio Senhor Deus. Deste Salmo 121 diz que ele que guardará a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Ou seja, quando nós entramos nessa torre de segurança, que é a nossa comunhão com Deus, é o nosso relacionamento com Deus, é a nossa dependência de Deus, então nós estamos salvos, nós estamos protegidos e o Senhor guardará a nossa entrada. Não permitirá que nenhum mal nos possa atacar. Meus irmãos, terminando, quando nós estamos nessa torre, nós olhamos as coisas de um ponto de vista diferente. Quando estamos embaixo, estamos fora da proteção de Deus, nós vemos as coisas conforme as notícias nos apresentam. E as notícias não são nada boas, não são nada positivas, não animam ninguém. Mas quando nós subimos a essa torre, nós começamos a ver as coisas do ponto de vista divino. Lá de cima, a imagem é diferente. Começamos a ver as coisas do ponto de vista de Deus. E vemos que, afinal, as coisas não são tão assustadoras como nós pensávamos. Porque connosco está Deus. Nós estamos com Ele. Nós estamos seguros na torre que Ele construiu para a nossa proteção. Olhar o mundo ao nosso nível, de facto, é assustador. Mas olhar para este mundo do cimo da torre, onde o poderoso Deus habita, é muito diferente, pois desfrutamos desta plena segurança e proteção. A salvação está em cima. Não está nos homens, não está na ONU, não está nas igrejas, não está nos concílios, não está nas decisões das várias instituições humanas, não. A salvação está em cima, bem acima dos montes. A salvação virá de cima. O rei Davi disse: o Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, é o meu libertador. Deus é o meu rochedo e nele confiarei. O meu escudo é a força da minha salvação e o meu alto retiro e o meu refúgio. Faça do Senhor Deus também o seu rochedo. Que Ele seja a sua proteção nestas horas difíceis e de grande confusão. E note, lembrando aquilo que eu disse no início, citando aquelas palavras do Senhor Jesus, quando todas estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Tudo aquilo que está a acontecer é o sinal da proximidade da vinda do Senhor. Isto irá ainda piorar cada vez mais. Eu não quero ser profeta da desgraça, como alguns me chamam. Eu estou apenas anunciando o que a palavra de Deus nos ensina e nos alerta, para não estarmos descuidados, não estarmos adormecidos como aquelas virgens imprudentes que pensaram que estava tudo bem. Diz a palavra de Deus que nos últimos dias vão aparecer escarnecedores no meio do povo de Deus. Dizem: lá não se passa nada, lá estão vocês a assustar as pessoas, a meter medo às pessoas. Isso está tudo igual, sempre foi assim. Não. Um dia tudo isto será interrompido, tudo isto irá acabar, porque o Senhor não vai aguentar mais ver esta situação, muito menos o sofrimento do seu povo. Deus está do nosso lado, Deus sofre connosco também estas aflições, e por isso Ele tem um plano de voltar para libertar o seu povo desta aflição. E por isso Ele nos deu os sinais e indicadores. Eu não sei dizer quando Ele virá. Nem isso é muito importante. O importante é que eu possa levantar os meus olhos e olhar para aquele que tem o destino nas suas mãos. Ele tem o futuro nas suas mãos. Ele irá decretar o fim de toda esta perversidade, de todos estes males que assolam a nossa sociedade e que nos afligem. E então, quando nós olharmos para cima em fé e em confiança, nós encontraremos refúgio e encontraremos sossego para as nossas almas. Que Deus nos abençoe. Amém.